De volta, agora o último bloco do nosso cenário político desta quinta-feira. Os dias estão meio assim, né, por conta do feriado, Vanulfo, mas hoje é quinta. Como diz Erisberto Rego, é pré-sexta. E essa entrevista de hoje é a última da série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Mossoró. O advogado Luiz Carlos Filho está conversando com a gente. Você pode mandar sua pergunta ainda. Este é o último bloco, mas ainda dá tempo de você participar do nosso programa de hoje. E ainda tem assunto sobre eleições, mas dessa vez estaduais, né, Vanúvio? Exatamente, Carol. A gente sempre atento ao que acontece nos bastidores da política aqui do nosso estado, e o Breno Queiroga, ele poderá ali ser candidato ao governo do estado, por enquanto, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas o secretário municipal aqui de Mossoró afirma que está caminhando para a candidatura. Breno, que deixou os holofotes da Secretaria Municipal de Infraestrutura para assumir a discreta Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos e Programas de Governo de Mossoró, quer ser candidato ao governo do estado e afirma que já tem aceitação de nomes do partido, como do deputado Kelps Lima e do subtenente Eliabe, deputado estadual, além de vereadores. O deputado Kelps confirma que o desejo é lançar Breno. O Solidariedade, através do presidente estadual, Janiel Lima, está consultando o partido internamente. Segundo Kelps, dos 132 municípios potiguares com a atuação do partido, a larga maioria está a favor. Mas só podemos colocar, diz Kelps, o nome de Breno nas ruas após consultarmos todo o partido. Será que vai repetir, Carol, aí a presença de Breno numa eleição estadual? Porque ele foi candidato a governo em 2018, né? E ele trouxe ali para o debate eleitoral a questão da modernização da máquina pública. Será que vai vir este mesmo discurso no próximo ano? Muito provavelmente. Esse é o discurso, inclusive, de Alisson Bezerra. Vocês viram Alisson ali naquelas imagens que a gente trouxe para vocês com o Breno Queiroga, já, inclusive, na campanha de 2018. Ali, quando o Breno era candidato e Alisson estava ainda deputado, estava candidato, aliás, a deputado. Então, vocês veem aí essas imagens e o partido, e essa articulação é muito positiva para o partido, que coloca um nome nessa disputa ao governo do estado, e, ao mesmo tempo, é positivo para alguns nomes ali em relação à corrida à Assembleia Legislativa, já que o Breno Queiroga ele estava com bastante destaque ao lado de Alisson Bezerra, compondo o secretariado, mas foi justamente para uma secretaria mais discreta e, sendo candidato ao governo do estado, ele mantém esse trabalho do Solidariedade, de estruturação do partido, de crescimento, não só de manutenção, mas de crescimento do partido. Essa participação, por mais que não vença, é muito importante para o partido e, ao mesmo tempo, é importante também para os nomes que já estão na Assembleia Legislativa do Solidariedade. Carol, um aspecto que a gente não pode deixar de falar sobre essa possibilidade, né, de o Partido Solidariedade ter um candidato a governo do estado situações e circunstâncias que acontecem em nível nacional. O Solidariedade poderá se unir ao PT, isso na defesa da candidatura do ex-presidente Lula. E isso acontecendo, imagine só, Kelps está pedindo voto ao lado de Fátima aqui no estado. Então, é uma estratégia para ficar separado ali do desejo de nível nacional. Então, tudo o que vai acontecer daqui para frente, a gente precisa observar também situações internas do partido no estado e também o que acontece lá, as articulações em nível nacional, articulações que estão bombando, inclusive, viu, Carol? Exatamente. A gente vai trazendo aí ao longo das articulações para você. Vamos continuar a nossa conversa com o Luiz Carlos Filho, advogado, candidato à presidência da OAB Mossoró. Está aqui com a gente. Doutor Luiz Carlos, em relação à mulher advogada, o que é que não foi feito ainda? O que é que precisa ser feito? Olha,
Carol, o tema mulher advogada é um tema sobre o qual eu me sinto muito confortável para falar. Eu sou a minha esposa Raíssa desde muito tempo, me fala sobre o protagonismo da mulher, o protagonismo da mulher advogada. Eu tenho um costume de ouvir em casa sobre isso, de aprender diariamente sobre isso. Sobre a mulher advogada, nós entendemos que é preciso também uma atenção especial da instituição OAB. Há pouco tempo, nossa atual candidata a vice-presidência, sofreu um constrangimento por ser mulher, por estar, teoricamente, com uma roupa inadequada para frequentar o fórum local. E nós sabemos que não existe roupa inadequada para o advogado ou para a advogada trabalhar, né? É preciso ter seriedade nas suas palavras, no exercício da sua profissão, mas jamais ser julgado pela vestimenta que usa. E nós sabemos que isso acontece em virtude da sociedade que nós ainda vivemos, né? Dessa pressão que a mulher advogada sofre no exercício da sua profissão. Também pensamos, Carol, numa situação que pode ser um detalhe para algumas pessoas, mas que na observação do dia a dia da mulher advogada, nós, por vezes, convocamos reunião ordinária na OAB e reuniões agora também no nosso período de campanha, em que as mulheres que são mães, muitas vezes não podem participar porque precisam ficar com o filho em casa, porque precisam deixar o filho num local seguro. E nós, pensando nisso, elaboramos um compromisso. Toda reunião da OAB haverá um recreador, um instrutor e um espaço adequado, para que não só as mulheres, os pais também, que precisam ficar com seus filhos e que desejam comparecer às reuniões ordinárias e não têm com quem deixar seu filho no local seguro, levem a criança, ficará lá com a gente no local seguro, apropriado, enquanto a mãe, enquanto o pai participa ali da nossa reunião ordinária de forma tranquila, segura por ter seu filho ali próximo. Encerrada a reunião, ela vai voltar para o seu lar com o seu filho. Então, são pequenos detalhes que a gente começa a pensar, a elaborar num plano de gestão para uma atenção especial que a mulher advogada precisa ter. Doutor, quando a gente fala de eleições da OAB, a gente fala de Mossoró, que atende 14 cidades, né, segundo o que o senhor falou, e também em nível de estado. O senhor tem o candidato da secção, né, do estado. Quem são os candidatos do senhor, a presidente e a vice da OAB-RN, e por que o senhor definiu essa escolha? Certo. Isso, Vanovo, temos, né, há uma tradição em as chapas locais se aliam à chapa estadual, vamos dizer assim. Durante o período de pré-campanha, nós conversamos com todos os candidatos, sem exceção. São 5 chapas lá em Natal. E nessas conversas, a última que nós tivemos foi com o candidato advogado Marcelo Torres. É um advogado com aproximadamente 40 anos, que tem vida institucional, já foi presidente de comissão por 2 gestões, também é professor lá em Natal. E houve um encontro de ideias em que nós identificamos no projeto de Marcelo Torres um projeto muito parecido com o nosso, voltado para a jovem advocacia, voltado para uma ventilação dentro da ordem, atendendo os anseios da advocacia do interior. Observe que Marcelo Torres é o presidente, né, é o candidato à presidência da chapa que mais deu espaço para o interior. Para que vocês tenham uma ideia, na chapa 30, né, Somos Iguais, Somos OAB, nós teremos a vice-presidência estadual, que é a nossa atual presidente, Bárbara Paloma. Nós teremos a vice-presidência da Caixa de Assistência, é um sonho antigo do interior, ter a vice-presidência do órgão assistencial da OAB. Nós teremos 8 candidatos ao Conselho Estadual e 2 candidatos ao Conselho Federal. Nesses últimos anos, nós discutíamos muito sobre o quanto a advocacia do interior cresceu e que isso nos deixa com segurança para solicitar mais espaço na chapa estadual, para que o interior possa participar mais da administração estadual, exatamente para permitir que os recursos cheguem, que as ações cheguem. Então, quando nós conversamos com Marcelo Torres e a turma que o acompanha, nós identificamos que as ideias são similares, são propostas similares, e, além disso, foi quem deu maior espaço para a advocacia do interior, por isso nós fechamos um compromisso de apoiá-los em Natal. A gente tem aqui algumas participações, mas antes de trazer a participação,
uma participação que nós temos aqui, eu vou entrar, do Raimundo Francisco, eu vou entrar antes neste assunto em relação à questão do partidarismo. A gente vê os demais candidatos, a oposição, se colocando como estão lutando por uma OAB suprapartidária. Sim. E criticando, inclusive, ligações políticas dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, Carol e telespectadores, a OAB ela não é um mero órgão de representação de classe, ela é uma ordem, ela é uma instituição suprapartidária. A OAB tem uma colocação constitucional, ela tem uma participação social que a obriga a estar fora da disputa político-partidária. Por quê? Porque a OAB também é defensora das instituições postas, é a defensora da democracia, é a defensora do sistema político que nós escolhemos na Constituição. A partir do momento que a OAB se envolve com partidos políticos, prejudica a sua atuação. A OAB tem que estar fora das disputas eleitorais para que ela possa, como um fiel da balança, quando for chamada, resolver os conflitos sociais que estão postos, resolver os conflitos institucionais que estão postos. Então, a política partidária não pode entrar na OAB, para que quando a OAB for chamada a participar, a exercer seu papel, ela possa participar da forma mais limpa possível. E a questão do Raimundo Francisco, aqui ele diz de Mossoró, aqui de Mossoró, ele diz o seguinte: por ser membro de uma família que já obteve cargos públicos em Mossoró, isso facilita a campanha na OAB? De forma alguma. Eu construí a minha carreira institucional, como bem falei, né? Há 10 anos eu sirvo a instituição, eu sirvo aos meus colegas. Nos últimos 6 anos eu sou conselheiro, inicialmente fui conselheiro subseccional, hoje sou conselheiro estadual. Peço o voto e conquisto os votos dos meus colegas pela nossa ideia de gestão, pela carreira institucional que eu tenho. Se tenho muitos amigos na sociedade, vejo isso como um bom fato. Mas estamos tratando aqui de carreira institucional e com muita segurança peço voto aos meus colegas porque tem um projeto bonito, um projeto bom, um projeto construído com 23 outros candidatos que vão nos levar à vitória na eleição, assim eu penso. Por que a eleição da OAB é uma eleição tão difícil e o que é que faz realmente a diferença na busca por este voto que é tão concorrido? De fato, esse ano, pela primeira vez na história, nós teremos 3 chapas disputando, né? Eu penso que o advogado, ele é uma pessoa que consegue distinguir quem tem um projeto, quem tem uma ideia de instituição. Ele difere essas pessoas daqueles que têm projetos próprios, projetos pessoais. E lá no momento da urna ele vai saber diferenciar. A nossa campanha é baseada em ideias, em propostas, em prestação de contas de tudo que nós já fizemos pela instituição e pelos advogados. É mostrar ao advogado, é mostrar ao eleitor que ele pode confiar em Luiz Carlos, que ele pode confiar em Helena, que nós vamos fazer uma boa administração voltada para a advocacia. Quero mandar um alô aqui para a Graça, do Nova Betânia. Ela diz: é excelente o nível deste programa. Muito obrigada, viu, Graça, pelos elogios. Doutor Luiz Carlos, em relação nacionalmente, a crise entre os poderes e o posicionamento e a atuação da OAB em relação a essa crise, como é que o senhor avalia? Como falei há pouco, Carol, telespectadores, a OAB é uma ordem, ela é muito mais do que um órgão de representação de classe. A posição constitucional que foi dada à OAB é de um órgão de uma instituição que precisa opinar, que ela vai ser chamada a solucionar conflitos, que ela vai ser chamada sempre que a ordem democrática for estremecida. Então, a OAB federal, sobretudo, o Conselho Federal, não pode ter envolvimentos políticos, para que, quando chamada a exercer a sua atividade constitucional, esteja pronta, sem se envolver com qualquer um dos lados e possa exigir o cumprimento das leis. Nosso tempo já está quase no final. Luiz Carlos Filho, candidato à presidência da OAB Mossoró, muito obrigada pela presença aqui no cenário político. Fica à vontade para fazer as considerações finais. Tá. Eu agradeço a você, Carol Vanuve, pelo espaço. Quero dizer ao telespectador da TCM, especialmente ao advogado que nos assiste, para
convocar você para participar das eleições da OAB, para que o advogado, no dia 19 de novembro, vote naquele candidato que tem experiência, que pode fazer mais pela OAB, que pode fazer mais pela advocacia. Vivemos tempo de fragilidade do profissional. Não é tempo de arriscar, não é tempo de inovar. Analise quem tem experiência, quem pode fazer por você, quem propõe um debate, quem apresenta propostas concretas e efetivas. Tudo isso lhe digo e lhe peço. Vote chapa 63 e vote chapa 30. Seja sempre bem-vindo, doutor Luiz Carlos. Boa sorte. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite. Até amanhã. Você pode rever todas as 3 entrevistas com os candidatos à presidência da OAB no nosso canal no YouTube. YouTube é TCM HD, você procura a playlist Cenário Político e vai poder fazer o comparativo entre os 3 candidatos. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje e amanhã a gente se encontra novamente ao vivo, 7h25 da noite, aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá!